Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho aí sobre cálculo mental e estimativa para o foco dos alunos do sexto ano, tá bom? Vamos pensar aqui em um número, aproximadamente o número 2098. Quando falamos de cálculo e estimativa, pensamos em números mais próximos. Se eu pensar em arredondar esse número, que número seria? A gente sempre vai pensar em arredondar o número para mais. Se eu tenho a casa do 98, o 98 está mais próximo de 100, de 200, de 300. Ele está mais próximo de 100, certo? Então ficaria 2100 esse número arredondado. Pensando em estimativa, números mais próximos de números inteiros. Números inteiros no sentido de casas decimais arredondadas, que seriam de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100. Então, nesse caso aqui, a gente arredondou o 98 para o 100. Vamos pensar aqui um exemplo de cálculo mental agora. Se eu pegar 1.200 e dividir por 12, eu sei que esse 12 aqui, eu consigo dividir por esse 12, que vai me dar 1. Aí eu só preciso copiar os meus zeros, pensando em cálculo mental. Teria algum outro exemplo? Teria. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu pensasse no número 40.100 e eu pegasse esse número e dividisse por 2, eu teria que simplesmente dividir em todos os termos, tanto aqui na milhar, quanto na centena, quanto na dezena, quanto na unidade. Então, aqui ficaria a metade 20 e a metade 50. Essa é uma outra maneira da gente pensar um pouco em cálculo mental, tá? No capítulo 8 do livro de vocês, ele fala em questão de estimativa. Cálculo mental e estimativa estão um pouco aproximados. Em qual sentido? Quando conseguimos dividir mentalmente, também conseguimos pensar em questão de aproximação. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu falasse para vocês o número 3001, se eu pegasse o número 4509, se eu pegasse para vocês aqui o número 53.699, me deem aí uma estimativa, um cálculo aproximado desse. Aqui eu sei que é 3001, a gente pode falar que o aproximado dele é 3.000. Aqui é 4.509, o aproximado dele é 4.510. Eu tenho 53.699, eu posso falar que eu tenho 53.700. Em questão de pensar em arredondar para mais, nesse caso, que é o 3.001, eu arredondei 1 a menos, porque eu já consigo ter um número exato aqui, ó, 3.000. Se eu fosse andar 9 casas para ficar 3.010, aí não seria questão de estimativa, seria um outro tipo de arredondamento, tá bom? Então, no caso aqui, eu andei uma casa, cheguei no 3.000, que é mais próximo, um número mais arredondado. No 4.509, eu andei uma casa aqui, ficou 4.510. No 53.699, para arredondar o número inteiro, ficou 53.700. É questão de arredondamento e aproximação das casas decimais, tá bom? Então, nesse vídeo, foi só uma breve explicação do que a gente precisa fazer nesse capítulo, tá bom? Eu vou passar para vocês algumas páginas, vocês vão dar uma olhada em questão de aproximação dos números. Então, meus amores, só relembrando aqui, sempre vamos pensar em aproximar em um número mais próximo. Então, vamos fazer 10, 100, números mais aproximados dessas casas, tá? Nesse exemplo aqui, ó, ele voltou uma unidade, porém ele está mais próximo de 3.000. Se fosse até 3004, por exemplo, vamos olhar aqui, ó. 3004. Ele ainda estaria mais próximo do 3.000. Ou eu poderia falar que eu tenho 3.005, tá? Sempre vou pensar em números mais arredondados, mais fechados. Questão de número 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9, a gente sempre vai pensar em arredondar para frente, tá bom? No caso aqui, se fosse 3.000 e 3, 3.002, 3.001, ele é mais próximo do 3.000.
Então, seria bacana, nesse caso, a gente arredondar para menos, tá? Então, vamos pensar assim, do 4 em diante, a gente tenta arredondar para mais, uma casa arredondada com a questão do 5. Se for 3, 2, 1, a gente sempre pensa um pouquinho para menos, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, nesse sentido. Se eu falo que eu tenho 397, não é mais fácil eu falar para vocês que eu tenho 400 unidades de alguma coisa? Ou eu chegar a falar para vocês assim, eu tenho 391 unidades de alguma coisa? Não é mais fácil falar para vocês que eu tenho 390 unidades? Nesse caso, eu estou arredondando para pensar em cálculo mental, para pensar na maneira de quando eu for responder, na minha cabecinha, se tiver mais ajustado de 10 em 10, de 100 em 100, o cálculo vocês conseguem fazer mais facilmente. Agora, se tiver com o número quebrado, 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9, que foi o exemplo que eu dei, já fica mais difícil vocês trabalharem a questão do cálculo mental, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês em questões desses números aqui. No 97 é mais fácil falar que eu tenho 400. Do 391 é mais fácil falar que eu tenho 390, tá bom? Vocês vão dar uma lida depois na página do livro para poder fixar melhor essa ideia. Muito obrigada!